Achou? Dá glória, fala glória a Deus. Salmo de número 25. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Verso de número 1, Salmo 25, verso de número 1. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. O comecinho do verso 2, Deus meu, em ti confio. Você pode dizer isso aí no seu lugar? Diga assim: Deus meu, em ti, e somente em ti está a minha confiança. Põe a sua Bíblia sobre o teu assento e põe a sua mão sobre o seu coração. Oh, aleluia. Oh, Deus querido, Deus todo-poderoso. Assim como o salmista Davi, Senhor, nós declaramos que a nossa confiança não está em outro lugar senão no Senhor. Muitas são as lutas, muitas são as adversidades, muitos são os levantes, muitas são as tribulações do justo. Mas a nossa alma, o nosso coração em ti espera, em ti confia. Pois o Senhor é aquele que nunca perdeu sequer uma batalha. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que tem poder sobre o céu, sobre a terra. E em ti, Senhor, nós podemos confiar. Em ti nós podemos descansar. Por isso nós clamamos, fala conosco nesta tarde. Precisamos, ansiamos, desejamos por ouvir a tua voz. A nossa alma tem sede de ti. Nós anelamos por ti, assim como a corça anela por águas. Nós anelamos pela tua presença. Vem sobre nós nesta tarde, Santo Espírito de Deus, e nos enche. Mas enche, Deus, até transbordar, para que saiamos daqui repletos e transbordando da tua presença e da tua alegria. E que o teu nome sobre nós e em nós seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Aleluias. Aplauda mesmo e pode se assentar aí no seu lugar. Aleluia. Eu estava meditando esses dias neste salmo. E este salmo, assim como todos, eles são lindos, né? Salmos eram louvores escritos pelos homens, na sua grande maioria pelo rei Davi, que ali cantava sobre algo. E o salmo de número 25 fala de uma oração, de um clamor de um rei por livramento dos inimigos que se levantaram para persegui-lo, amém? Só que no dia de hoje eu não quero falar com você sobre o rei Davi. Nós lemos aqui o salmo de número 25 como base, mas eu quero falar para você de outro rei que se encontrou na mesma situação que o rei Davi, o rei Josafá. Quem conhece o rei Josafá? O rei Josafá foi um dos reis da tribo de Judá. Foi um dos reis ali do meio do povo de Deus, que certa feita estava governando o seu povo, e de repente chegou diante dele a notícia de que inimigos estavam se levantando contra ele, para ir contra ele, para o destruir e escravizar o povo que ele governava, o povo de Deus, amém? Inimigos se levantam contra mim, contra você, todos os dias, todo dia. Satanás não descansa. Você e eu ficamos cansados, o diabo não. Você e eu precisamos dormir para renovar as nossas energias, né?
O diabo não. Ele fica à espreita de dia e de noite. Satanás e seus príncipes, seus demônios, para nos roubar, para nos matar e para nos destruir. Mas ainda que você e eu, limitados como somos, falhos como somos, pequenos como somos, que precisamos dormir para recarregar as energias, nós temos um Deus e servimos um Deus que está acima de tudo, e um Deus que também não dorme, nem cochila, nem vacila, amém? E a palavra do Senhor diz que os anjos dele estão ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. De noite, quando você e eu precisamos deitar e dormir, sabe o que os anjos do Senhor ficam fazendo? Guerreando por mim e por ti. Porque enquanto nós dormimos, geralmente é quando Satanás ele tenta ainda mais forte. Você já acordou todo quebrado, todo moído, arrebentado, cansado? Teve uma batalha, uma guerra espiritual naquele dia, naquela noite, que a tua carne sentiu. Mas você pode ter certeza que os anjos do Senhor prevaleceram, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Sabe quando você tem aquele pesadelo e acorda agitado? As forças malignas, opressão do inimigo tentando contra você, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E assim como o rei Davi, Josafá também confiava em Deus. E assim como Davi, como Josafá, diga assim: eu também confio em Deus. E em quem está a sua confiança, meu irmão? Aonde está a sua esperança, minha irmã? Vá comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Você que está em casa, em quem está a sua confiança? Você que está acompanhando a live aqui comigo, eu quero ver se você está ligado e prestando atenção. Você vai escrever assim: a minha confiança está no Senhor. Eu quero só ver quem está lá só ligado de corpo presente ou quem realmente está ligado em espírito. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Quando você achar, dá glória a Deus para eu saber que você achou. Versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Preste atenção. Josafá, rei do povo de Deus, estava governando o povo na direção do Senhor, porque Josafá era um daqueles que preferiram continuar servindo ao Senhor neste momento. E a palavra do Senhor diz que de repente veio um avisar que um levante estava ocorrendo contra a vida dele, porque Deus jamais nos deixa desapercebido, amém? O Senhor, Ele jamais vai te deixar ser enganado, confundido, se você estiver na presença e na direção e no caminho. Você jamais vai ser pego de surpresa se você estiver na direção e no caminho. Uma vez, eu passei um período de tribulação e de prova muito grande. 3 meses da minha vida, o Senhor me permitiu passar por uma determinada situação na igreja onde eu congregava, que era uma injustiça. Era uma injustiça. Eu não havia feito nada para merecer tamanha injustiça. Como talvez você em alguns momentos se depare em situações que você diz assim: pastora, mas eu estou no caminho, eu estou buscando. Por que eu estou passando por isso? Porque geralmente quando a gente passa pela prova, a maioria acha que é porque está pecando, né? Como se prova fosse sinônimo de pecado. Prova não é sinônimo de pecado.
Pecado é sinônimo de prova, mas prova não é sinônimo de pecado, porque existem provas que Deus nos permite passar simplesmente para que nós sejamos moldados, aperfeiçoados. Mas quando a notícia chegou daquela prova oficialmente, eu não fui pega de surpresa, porque na minha casa, no meu lugar secreto, o Senhor já tinha me falado, através da palavra, que haveria de passar algo. Mas Ele falou para mim assim: mas filha, permanece firme, porque eu te justificarei. Deus não permite que um filho, uma filha seja enganado, seja roubado, seja confundido, se esse estiver na direção e nos caminhos do Senhor, amém? E Josafá foi avisado: olha, Josafá, tem um levante, uma multidão de inimigos e de adversários vindo contra você para te destruir. E é assim que o diabo é. Ele não vem sozinho, ele manda anjos, principados, potestades. Às vezes nós expulsamos legiões e legiões de demônios da vida de uma pessoa só, porque a intenção do inimigo não é nada outra a não ser matar. Você acha que o diabo quer o que contigo? Te roubar, te matar e te destruir. Não tem nada de bom que venha das mãos do diabo. Você consegue entender isso? Não há nada de bom que Satanás possa te oferecer, ainda que pareça um prato gostoso, porque é assim que vem, né? A gente costuma dizer que Satanás não aparece de chifre, de rabo, de tridente. Não é assim. Ele aparece em forma de pratos bons, bonitos, prazerosos à nossa carne. Mas a intenção do inimigo não é outra senão nos destruir, porque ele nos odeia. E sabe por que o diabo te odeia? Diga assim: porque Deus me ama. Oh, glória! Você sabia que Deus te ama? Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso para ele e fala assim: ah, Deus te ama tanto. Arialdina, como Deus te ama. Michele, como Deus te ama. Dulce, como Deus te ama. Ah. Às vezes eu chego a me perguntar de verdade: Senhor, que amor é esse? Que a gente não merece não. Eu já me peguei diante do Senhor falando para Deus assim: Deus, por que o Senhor gosta tanto de mim? Por que o Senhor me ama tanto? Eu não mereço. Ah, Osvaldo, se você soubesse como Deus te ama. Ah, como Deus te ama. Ele te ama tanto, meu irmão, que Ele foi capaz de entregar o seu único filho, nada mais, nada menos, para morrer, morte de cruz, para verter até a última gota do sangue. Ele não poupou nada para Ele, só para ter você. De tanto que Ele te ama, de tão grande que é o amor do Senhor por você. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: se aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes por amor o entregou, não daria com isso todas as demais coisas? Se Deus nem o seu próprio filho poupou porque te ama, será mesmo que o resto Ele não é capaz de fazer por você? Ele não quer fazer por você? Ele não só quer, Ele é capaz. E se você buscar e dar lugar, Ele vai fazer. Porque grande é a obra que Deus tem, grandes são os sonhos de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor diz: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor quer que você tenha um fim de bênção, de conquista, de vitória, e só porque Ele te ama. E sem mérito nenhum, porque se fosse por mérito, você e eu já nem aqui mais estaríamos, é ou não é? Já teríamos sido destruídos faz tempo. Mas Ele simplesmente te ama. E porque Ele te ama, o inimigo te odeia e ele quer te destruir. Aí a palavra do Senhor diz que chegaram diante de Josafá e avisaram: Josafá, os inimigos estão se levantando e estão vindo contra ti. Diz a palavra do Senhor aqui em Crônicas, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 3. Então Josafá, o que, igreja? Temeu, ele ficou com medo.
É normal. Aquele que diz que não tem medo está mentindo, e mentira é do diabo. Um exército gigantesco vindo contra ele, ele ficou com medo. Uma má notícia que chegou para você te deixou com medo. O gigante que se levantou te assustou, te deixou com medo. O leão e o urso que abriram a boca para te devorar, te deixou com medo. A má notícia deixou com medo. Josafá temeu, ficou apavorado. Mas Josafá, ao invés de ceder ao seu medo e entrar em desespero, sabe o que ele fez? Versículo de número 3, continua aqui. Então Josafá temeu e fez o que, igreja? E pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. A má notícia veio, o inimigo se levantou, o dia mau veio, a luta era grande, o problema era gigantesco, podia destruir não apenas a ele, mas a todo o seu povo. Mas maior do que o medo de Josafá era o Deus quem ele servia. Oh, aleluia. Maior do que a má notícia, maior do que o diagnóstico contrário, maior do que o leão, maior do que o urso, maior do que o gigante, maior do que o problema, maior do que a adversidade, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está neste lugar. E você nesta tarde se pôs a buscá-lo. Oh, aleluia. Você veio buscar o Senhor. Aplauda, se você quer aplaudir, aplauda, Ele é digno. E Josafá se pôs a buscar a Deus, porque assim como Davi, Josafá confiava no Senhor. Amém? E ele sabia que a esperança dele não estava em outro lugar senão no Senhor. E diz a palavra que ele apregoou um jejum a todo Judá. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro a quem, igreja? A quem, igreja? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá, sendo rei, ele podia chamar para si a responsabilidade. Mas mesmo Josafá sendo rei, ele estava no meio de um povo, amém? Sozinho ele não conseguiria. Por isso ele convocou todo Judá. Deixa eu falar uma coisa para você. Sozinho você não consegue. Você precisa de ajuda da congregação, dos irmãos, para a gente orar junto, para a gente jejuar junto, para a gente louvar junto. Se tiver que chorar, para chorar junto, porque vai chegar a hora de sorrir e nós também vamos sorrir juntos, porque lá no céu nós vamos subir juntos, como igreja, como corpo. Você me ajuda, eu te ajudo, você segura na minha mão, eu seguro na tua, e a gente vai conseguir junto. E ali Josafá e o povo de Deus começaram a jejuar, começaram a buscar e começaram a clamar ao Senhor. Lá no Salmo de número 25, nós vemos o rei Davi: a ti, Senhor, levanto a minha alma. A ti, Senhor, a minha alma clama. A ti, Senhor, eu busco. A ti, Senhor, eu faço a minha oração. E foi exatamente o que Josafá fez. Versículo de número 5. 2 Crônicas 25. Capítulo 20, versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, aí ele começou a orar, amém? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Tem que aprender a orar.
Nós vemos na carta do irmão Tiago que muitos não recebem porque pedem mal, porque não sabem clamar, não sabem orar, não sabem pedir. Olha como se entra diante do Senhor em oração. Você veja que Josafá, ele não entrou reclamando, blasfemando, murmurando. Ah, meu Deus, o Senhor não está vendo os inimigos se levantando contra mim? Ah, meu Deus, o Senhor vai permitir que eles me destruam? Ah, meu Deus, eu estou morrendo de medo. Ah, meu Deus, está tudo dando errado. Olha o tamanho do problema. Foi isso que Josafá fez? Josafá, quando entrou diante do Senhor em oração, em clamor, a primeira coisa que ele fez foi engrandecer o Senhor. Oh, aleluia. Ele começou primeiro dizendo: Senhor, Tu és Deus que está nos céus, não há outro como o Senhor. O Senhor é aquele que tem todo o poder e não há ninguém que possa te resistir. Ele já começou exaltando o Rei, ele já começou engrandecendo o Senhor. Como você tem orado? Como você tem entrado na presença do Senhor? De que maneira você tem se apresentado em oração a Deus? Só pedindo? Ou só reclamando? Ou só murmurando? Meu amado, o Senhor, Ele quer, e Ele anseia, Ele deseja que você reconheça quem Ele é primeiro na tua vida. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és poderoso, Tu és grande, e não há quem possa te resistir. Senhor, Tu és maior do que todo problema, Tu és maior do que todo diagnóstico, Tu és maior do que toda situação contrária, Tu és maior do que qualquer gigante, não há quem possa te resistir. E por mais que eu esteja com medo, Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu descanso em Ti. Você consegue entender? E aí ele continuou orando, ele continuou clamando. E aí ele apresentou a causa dele diante do Senhor. Veja aqui no versículo de número 12. Vai lá, Crônicas 20, 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Primeiro Josafá engrandeceu ao Senhor, mesmo apavorado, amém? Mesmo com medo, ele não perdeu a fé. Meu amado, minha amada, mesmo em meio à pior das notícias, a pior das situações, não perca a tua fé em Deus. Não se esqueça jamais de quem Ele é e do poder que Ele tem. E aí Josafá, diante do povo, em jejum, unido, ele adorou ao Senhor, engrandeceu ao Senhor. E aí ele falou: Deus, uma grande multidão vem contra nós. Porventura o Senhor não vai os julgar? Porventura o Senhor não vai entrar com providência? Porventura o Senhor não vai derribá-los, destruí-los? Senhor, porque nós não temos forças, porque nós não podemos, porque nós não conseguimos. Não é assim? Quando você recebeu a notícia: Senhor, nós não temos o que fazer, não temos forças. Senhor, se o Senhor não agir em nosso favor, se o Senhor não se levantar e não lutar por nós, não trabalhar por nós, nós seremos destruídos, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Outra coisa importante, você precisa reconhecer a sua total dependência do Senhor. Porque tem gente achando que é. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca é, nunca foi e nunca será nada se não for o Senhor na tua vida. Sabe o que você e eu somos sem Deus? Nada. Sabe quem você e eu éramos antes de Deus? Pó. Antes de Deus, na vida de Adão, Adão era barro. Antes de Deus, na vida de Eva
Eva não passava de um pedacinho de osso e de barro. Você sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Você e eu somos totalmente carentes, dependentes e necessitados do Senhor. Eu só estou aqui hoje em cima deste altar com o microfone na mão porque Deus assim o fez e permitiu. Você só está aqui hoje porque Deus te escolheu. Olha que privilegiado você é. Você foi escolhido para estar aqui hoje. E se o Senhor te escolheu para estar aqui hoje, é porque Ele tem algo a fazer por você. E eu vou além, não só por você, mas através de você, porque você vai ser canal de bênção nesta terra, em nome de Jesus. E Deus, que nunca perdeu sequer uma batalha, amém? Nunca. Nós servimos a um Deus que sempre venceu. Mesmo quando aparentemente Ele perdeu. Não, Ele nunca perdeu. Deus é vencedor, Ele sempre venceu. E um filho, uma filha que nele crê, nele confia, por mais que uma batalha ou outra às vezes pareça perdida, também é mais do que vencedor. E mesmo quando faltam forças e quando você sozinho não consegue, sabe o que Deus faz? Ele se levanta e Ele luta por você. Pastor, eu não tenho forças, mas se você crê em Deus, creio. Estou buscando o pastor, estou me arrastando, mas eu estou indo. Então descansa que Ele vai trabalhar por você. Josafá reconheceu que sem o Senhor eles não conseguiriam, amém? Sem o Senhor não dava. Diga assim, na minha vida, sem o Senhor não dá. Versículo de número 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos perante o Senhor. Uma casa inteira perante o Senhor. Eu profetizo que você e a sua casa inteira estarão perante o Senhor. Não vai ser só você, ou você, a esposa, ou você e um filho, todos. A tua casa inteira, como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua casa inteira servirá ao Senhor, estará contigo perante o Deus do céu. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? E ali, quando todos estavam juntos perante o Senhor, versículo 14, diz a palavra, que então veio o Espírito do Senhor. Veja que esse Espírito está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Meratias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Quem estava dizendo, igreja? O Senhor. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não temais. Não fica preocupado. É difícil, né? Ah, como eu sei bem. Tem hora que a gente até tenta, mas é difícil não temer. É ou não é? Tem hora que estremece tudo e mais um pouco. Você fala, Jesus, sabe aquele frio na espinha? Aquela formigação em a barriga, a carne chega a tremer, a pressão vai lá em cima. Meu Deus! Mas o Senhor disse lá e está dizendo aqui: não temas, não temas, pois esta peleja não é vossa,
Essa peleja é do Senhor. É Deus que luta por você, é Deus que peleja a tua causa. A você importa tão somente confiar em Deus, buscar a Deus, estar diante de Deus, reconhecer que Ele pode reverter a situação e reconhecer que sem Ele você não é nada. E o resto Ele faz. Versículo 17: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Meu amado, minha amada, enquanto você adora, Deus trabalha por você. Você está entendendo aqui? Josafá e o povo se colocaram em adoração. Eles simplesmente se lançaram em terra e adoraram a Deus. E enquanto eles adoravam a Deus, sabe o que acontecia? Os inimigos no campo de batalha se destruíam e se matavam uns aos outros. Sabe qual é o segredo da tua vitória? É se prostrar com o rosto em pó e adorar a Deus, e Ele trabalha por você. Enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus reverte. Enquanto você adora, Deus abre porta. Enquanto você adora, Deus muda a situação e decreto e diagnóstico. É enquanto você adora. Quer vitória? Quer bênção? Quer milagre? Quer cura? Quer libertação? Quer salvação? Então, adora. E mais do que isso, olha como Deus é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele fala em uma das cartas que ele escreveu, se eu não me engano, a Filipenses. Ele fala assim, olha, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, não é? Porque Deus, além de dar vitória para o povo, sem o povo precisar lutar, diz a palavra do Senhor aqui no versículo 25, olha aqui comigo, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. E aqui no finalzinho do versículo 25, diz que 3 dias eles ficaram saqueando os despojos, porque era muito. Olha que Deus poderoso e maravilhoso esse. Além de dar vitória, sem ter precisado o povo fazer nada, entre aspas, amém? O povo ficou fazendo o quê? Diga assim, adorando. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, a sua parte é adorar. E deixa que o resto Deus faz. Qual é a sua parte, meu irmão? Adorar. Qual que é a sua parte, minha irmã? Adorar. E enquanto você adora, Deus trabalha em teu favor e ainda tem despojo para você. E não é pouco não, é muito, amém? Oh, glória! E depois que o povo pegou todos os despojos, diz aqui no versículo 26, que no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali fizeram o quê? Louvaram ao Senhor, continuaram adorando ao Senhor. Ai, pastor, esse negócio de louvar, adorar, cansa. Então não tem lugar para você no céu. Sabia que no céu dia e noite nós vamos louvar a Deus? Sabia que no céu dia e noite nós vamos adorar a Deus? Sabia que no céu dia e noite nós vamos dizer que Ele é santo? Sabia que no céu dia e noite nós vamos dizer quanto Ele é maravilhoso? Junto com os anjos, arcanjos, serafins e querubins, dia e noite nós vamos erguer a nossa voz e vamos louvar a Ele. Quer ir para o céu? Então tem que começar a ensaiar aqui na terra. Quer ir para o céu? Então tem que começar a adorar aqui na terra. Se aqui na terra só reclama, só murmura, ou pior, nem abre a boca, porque nem sequer se achega e clama ao Senhor, acha que tem lugar no céu? Não tem.
Lá no céu vai ter lugar só para quem adora, amém? É você? A tua boca serve para quê, meu irmão? A palavra do Senhor diz que a nossa boca, dela procedem palavras boas e palavras amargosas. Que da nossa língua procedem coisas que nos justificam ou que nos condenam. Da tua boca tem procedido o quê? Nada, pastora. Eu tenho estado calado. Então é hora de abrir a boca e começar a adorar. Pastor, eu só tenho reclamado. Então é hora de parar de reclamar e adorar. Pastor, eu já tenho adorado. Então é hora de adorar mais. Porque quanto mais você adora, mais o Senhor trabalha em teu favor. Quanto mais você busca, quanto mais você adora, maiores são os despojos que você vai colher. E os teus inimigos se destruirão e você não vai precisar fazer nada, porque o teu Deus é aquele que se levanta por tua causa. E sabe por quê? Diga assim: só porque Ele me ama. Ah, Deus. Você consegue entender porque Ele te ama? Ah, Ele me ama porque eu sou maravilhoso. Oh, coitado. Ele me ama porque eu sou inteligente. Ele me ama porque eu sou... Oh, irmão. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é tudo, Ele é grandioso. Ele é a minha fonte e a tua fonte de vida. Você e eu só estamos aqui por causa dEle, amém? Porque se não fosse por Ele, nem aqui nós estaríamos. Ele te ama sim, te ama muito, não é pouco não. É muito que Deus te ama. E te ama tanto, mas tanto, que como eu disse, Ele não poupou nem sequer o seu Filho Jesus, só porque Ele te ama. Então o mínimo que você e eu temos que fazer é confiar no Senhor e adorá-lo e buscar a Ele, porque o resto Ele faz, amém? Vamos buscar ao Senhor, juntos, como igreja, como corpo. Sai do teu lugar, vem aqui para a beira do altar, o Santo dos Santos. E se você tiver possibilidade, se prostra aqui no altar, diante do altar do Senhor. Se você não pudesse colocar de joelhos, não tem problema, mas se você pudesse, ajoelha na beira do altar. Aleluia. 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 Deus maravilhoso. Se prostra aí diante do Senhor. Eu vou me prostrar junto com você. Oh, Deus maravilhoso. Abra a tua boca aí. E vai agradecendo a Ele por este amor. Agradeça a Deus por este amor tão grande. Amor imerecido. Senhor, que amor é esse? Que amor é esse, Jesus? Pai, assim como Davi e Josafá se colocaram diante do Senhor em oração, porque confiavam em Ti, nos momentos mais difíceis da vida deles, diante das batalhas mais difíceis, diante dos levantes, diante dos problemas, diante das provações, diante das adversidades, reis poderosos que eram líderes de nações, não tiveram orgulho nenhum de achar que podiam, porque eles não podiam e sabiam disso. Davi e Josafá foram grandes reis, assim como alguns outros, justamente porque reconheceram que eles só eram porque o Senhor assim os fez. Davi foi o maior dos reis de Israel, um dos, porque ele confiava em Ti, porque ele depositava a sua esperança e colocava diante do Senhor todas as suas necessidades. Josafá venceu aquela batalha sem precisar pegar sequer na espada.
espada, sem perder um soldado, porque Ele confiava em Ti, porque Ele colocou a sua esperança e depositou as suas necessidades diante de Ti, porque Ele reconheceu que sem Ti Ele não conseguiria, Ele reconheceu que sem Ti Ele não podia. E nós estamos aqui prostrados diante do Teu altar, Senhor, prostrados diante do Teu altar, e reconhecemos: se o Senhor não for conosco, nós não vamos conseguir. Se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Por isso nós Te clamamos: ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor, nos momentos das nossas maiores tribulações, dos maiores males, dos levantes, e mesmo nos menores, nos detalhes, mesmo naquilo que parece pequeno, sê conosco e socorre-nos, Senhor, porque nós confiamos que somos totalmente dependentes de Ti. Ah, meu amado, minha amada, confessa para Ele que sem Ele você não é nada. Confessa para Ele que você precisa que Ele te ajude. Fala para Ele: Senhor, me ajuda. Senhor, me levanta. Senhor, me sustenta. Senhor, me socorre. Renova as minhas forças. Renova o meu ânimo. Se você está desanimado, pede para Ele que Ele te anima. Se você está cansado, pede para Ele que Ele te restaura o vigor. Se você está prostrado e caído, pede para Ele: Senhor, toma minha mão e me levanta. Clama a Ele nesta hora, clama, pede para Ele te ajudar. E o Deus de Israel está neste lugar, o Deus Todo-Poderoso está neste lugar. Clama a Ele nesta hora, pede para Ele. Usa a tua boca para adorar, usa a tua boca para clamar, usa a tua boca para pedir por socorro. Chega de usar a boca para reclamar, para murmurar, ou pior ainda, chega de ficar com a boca fechada, com os lábios cerrados. É hora de abrir a boca e buscar ao Senhor. É hora de abrir a boca e adorar ao Senhor. É hora de abrir a boca e clamar ao Senhor. Oh! Abra a tua boca e clama a Ele. Abra a tua boca e clama, clama, clama. Abre a boca e clama a Ele. O que queres que o Senhor te faça? O que precisa que Ele te faça? Qual é a tua necessidade neste dia? Qual é a tua necessidade nesta hora, minha irmã? Qual a tua necessidade nesta hora, meu irmão? O que queres que eu te faça? O que precisas que eu te faça? O que queres que eu te faça, diz o Senhor. Qual a tua necessidade? Fala para Ele. Fala para Ele, fala. Vai se colocando de pé. Vai se colocando de pé no seu lugar e continua clamando a Ele. Pastora, deixa eu aqui mais um pouquinho. Fica. Como você quiser, fica à vontade. Só clama a Ele, clama a Ele, clama. Clama a Ele.